de barba, há um ano sem Marcelo Arruda. É verdade, um ano sem Marcelo Arruda. Você tem o Bananinha e o Nicolas subindo em palanque e querendo criar, né, ainda mais violência contra a esquerda, porque as falas deles foram simplesmente apito de cachorro. O Nicolas Ferreira numa igreja dizendo que estamos em guerra espiritual e que o cristianismo precisa lidar com a luta entre o bem e o mal, e o Eduardo Bolsonaro colocando pai e aluno para se voltar contra professores, porque é isso que ele pretende com a fala dele. E é uma fala que acontece justamente no ano em que a bancada da bala está perdendo força por conta das ações políticas desse novo governo. Eles estão, sim, no momento delicado, perdendo poder dentro do Congresso, e o Eduardo Bananinha, a Júlia Zanata e tantos outros parlamentares, eles são representantes dessa bancada da bala e são financiados por essa bancada da bala. Então, para eles, não é um momento muito positivo e os caras tentam se voltar contra os professores para ver se alguém presta atenção neles. Não vamos só mostrar a fala aqui, mas tentar entender o contexto do porquê isso agora, do porquê novamente inflamar os ânimos contra os professores, contra as escolas. Isso não é inédito, mas isso veio novamente nesse momento, que é o momento em que eles queriam que os patriotários voltassem a sair às ruas, criassem o caos novamente, tentassem invadir os prédios dos três poderes, porque eles estão, nesse momento, muito fracos em protagonismo político. Estão até mesmo se estranhando em grupo de zap do PL. O negócio está feio dentro do bolsonarismo. Vamos ver aqui a fala do Eduardo Bolsonaro. Se nós, por exemplo, tivermos uma operação em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Até quando essas falas criminosas vão ficar impunes, Helder? Os caras estão batendo, e ontem, parece que esse fim de semana foi mais um momento, né, que eles se armaram, porque não foi só esse caso, foi o caso do Nicolas. Eu estava na Paulista, quero até apresentar aqui um vídeo que eu fiz dessas pessoas aqui, Helder, acontecendo no domingo, na Avenida Paulista, um ato com meia dúzia ali de patriotário, mas acontecendo isso aqui, ó. Salve, mestre! Então, hoje, o que restou do bolsonarismo? Os doidinhos de bairro. Doidinho de bairro, dono de stand de tiro e alguns evangélicos que estão aí nesse 70% que votou no Bolsonaro no ano passado. É o que restou para os caras, né? Aí você viu na Paulista um negócio desse. Não tem nem base uma história como essa. É que nem o Abílio Brunini falando que não votou favorável à reforma tributária porque nunca viu comunista querer ajudar empresário. Não sei que comunista que ele está falando, porque não tem um comunista no governo do Lula. Não tem. Seria até bom que tivesse, mas não tem. Não tem nenhum. Aí só vê o chapéu de alumínio apoiando o Bolsonaro e criando essas cenas patéticas, ridículas. E lá na fala do Eduardo e na fala do Nicolas na igreja, os caras estão incentivando a violência. Eles podem até não ter cometido crime, mas o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, fizeram apologia para que as pessoas invadam escolas, matem professores, e no caso do Nicolas, criou aí um ambiente, né, na fala dele, favorável para que alguém que venha a conhecer uma pessoa de esquerda ou saiba de alguém que votou no Lula
vá lá e mate ele, como aconteceu com o Marcelo lá em Foz do Iguaçu. Depois as pessoas ficam tentando se desvencilhar da história e falam que a gente é exagerado quando correlacionamos as falas deles com os acontecimentos que vêm, né, na parte posterior dessa história aí. Mas tem relação. Se você fala que a gente está numa guerra espiritual em que existe o mal e o bem, e o mal é representado por todo mundo que votou no Lula, você está criando uma cisão dentro da sociedade em que vai fazer com que o bolsonarista te olhe como um eventual inimigo e te mate. Assim como também o Eduardo Bolsonaro fez sobre as escolas. Para eles, o professor é inimigo. Então, numa hora que acontecer novamente um massacre nas escolas, não venha tentar colocar na conta de outras correntes políticas o que vocês promovem diariamente, tá? Diariamente, essas falas criminosas de deputados como Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Vamos ver a fala do Nicolas. Então, quando a gente fala sobre política, nós somos bombardeados durante o nosso dia inteiro. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, uma cantora chamada Anitta, né? Não sei se você já ouviu falar. E aí, acaba que, vou fazer uma pergunta para vocês, a Anitta, ela tem um cargo político? Não, mas ela exerce influência. Ou seja, ela acaba fazendo política, por quê? Ela acaba influenciando. Aí você pergunta, vocês conhecem um cara que chama Felipe Neto? Não sei. Você não conhece, não precisa procurar não. Né? Mas ele existe. E você fala, Felipe Neto é deputado? Não. É vereador? Não. É presidente? Não. Mas ele influenciou, ou seja, ele está fazendo política. Então a política, ela nem sempre vai aparecer para você como um político de fato. Vai aparecer de outras formas e como forma de influência. E quando a gente olha para o campo bíblico, em Efésios, a Bíblia fala que existem artimanhas do diabo. Ou seja, o diabo ele tem artimanhas até chegar em você. Então, se existe um inimigo, nós estamos em guerra. Surpresa. Se você não sabia que você está em guerra e que existe um inimigo, você não entendeu ainda o que é o cristianismo. É uma guerra constante contra o mal. Então, quando a gente fala sobre política, nós... Pastor Nicolas aí. Não, e o pastor não está fazendo política também. O pastor não faz política. Eu acho engraçado ele citar Felipe Neto e Anitta, como se fossem duas sumidades dentro da esquerda, né? E unanimidades, né? Nossa. Nossa, todo mundo adora a Anitta e o Felipe Neto nas esquerdas. Cara, se você soubesse como as esquerdas funcionam, a gente se odeia. E, frequentemente, estamos aqui cancelando um ao outro, tá? Então, o exemplo poderia ser um pouquinho melhor. Pode escolher da próxima vez um exemplo um pouquinho melhor. E quando eu falo, muitas vezes, que tem vários evangélicos, né? Uma boa parte dos evangélicos que nos consideram inimigos, e é por isso que não tem como dialogar, tem gente que acha que eu estou sendo sectário. Eu não estou sendo sectário. Eu estou explicando que não há diálogo possível com quem te considera inimigo. Quando a pessoa te considera um adversário político, é outra história. Mas se ela acha que tudo que você defende é pecado, é algo que beira ao satanismo, você vai discutir com uma pessoa dessa, vai debater com uma pessoa dessa, você vai lá tentar convencer uma pessoa dessa de que você tem razão e ela tá errada? Não, porque o discurso tá tudo aí. Esse é o discurso que esse pessoal quer comprar. A maioria dessas pessoas querem comprar esse discurso do Nicolas Ferreira, que é um discurso de pânico moral, mas que cola. Cola muito bem. Cola muito bem. Isso existe dentro da sociedade e vocês sabem, porque vocês devem ter parentes, amigos, familiares que são das igrejas evangélicas e que se você for falar do seu posicionamento político, falar que é de esquerda, você vai ouvir algo parecido com o que o Nicolas está falando aí.